Torcedor do Palmeiras, muito bom dia e um ótimo sábado para todos vocês que acompanham o canal. Hoje é dia de jogo pelo Campeonato Paulista. Palmeiras e Capivariano se enfrentam com muita expectativa da torcida. Vamos dar uma olhada nas prováveis escalações, entender como o time deve ir a campo e quais podem ser as escolhas para esse jogo de hoje. O grande destaque fica para a estreia do Arias, momento muito aguardado pelo torcedor e que pode dar uma nova cara ao time. Quero saber de você como escalaria esse Palmeiras hoje e também qual é o seu placar para essa partida. Deixa tudo aqui nos comentários, fortalece com o like e agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Alô, fã de esportes, um abraço a todos que acompanham o Sport Center. Palmeiras prepara a estreia de John Arias nas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Capivariano neste sábado, jogo na Arena Barueri, mando do Palmeiras. O jogador foi apresentado na sexta-feira passada, treinou sábado e domingo, ganhou a folga de carnaval com os companheiros e voltou aos treinamentos a partir de quarta-feira com o grupo do Palmeiras. Está treinando então 3 dias com o grupo, fazendo todas as atividades, treinando normalmente, está preparado e regularizado. Mas a estreia provavelmente deve acontecer com ele entrando no decorrer da partida, começando no banco de reservas. O técnico Abel Ferreira já destacou que aos poucos ele vai ganhando a vaga na equipe. O time deve ser o mesmo que conseguiu 3 vitórias consecutivas nessa temporada, retornando todos os titulares que descansaram na partida contra o Guarani. O time que venceu Vitória, Corinthians e Internacional pelo Campeonato Brasileiro, com o Maurício e o Alan pelas pontas. É a função que o Arias deve fazer na equipe, entrar aos poucos nesse time do Palmeiras. Ele também pode fazer a função de segundo atacante, trazendo aí mais opções para o técnico Abel Ferreira. Então, John Arias deve estrear neste sábado pelo Campeonato Paulista, mas provavelmente no banco de reservas. Palmeiras já enfrentou o Capivariano 2 vezes na história, 2015 e 2016, com 2 vitórias. Tenta mais uma vitória para avançar à semifinal do campeonato. 2 equipes da Grande Campinas vão jogar um campeonato nacional pela primeira vez essa temporada. O Capivariano, que é de Capivari, pertinho ali de Campinas, Série D. E o Primavera de Indaiatuba, né, que também é coladinho ali em Campinas. Os 2 times vão jogar a Série D, vão pela primeira vez jogar uma competição nacional como o Campeonato Brasileiro, né? Muito legal de se ver. O Capivariano mostrando que com organização Isso. vai chegar um momento que você vai conseguir colher um fruto para jogar campeonatos nacionais. As quartas de final são né, indigestas para o Capivariano, porque vai pegar o todo-poderoso Palmeiras, reforçado ainda por John Arias, né, que, como disse o Vidotto, deve fazer a sua estreia no final de semana. Vamos mostrar aqui o campinho com a provável escalação do Palmeiras para esse jogo decisivo já, né, vale vaga na semifinal. O Palmeiras deve ter Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo zagueiros e Piquerez na esquerda. Meio campo com Andréas Pereira e Marlon Freitas, Alan e Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque, ou seja, força máxima aí para enfrentar o Capivariano, muito favorito Palmeiras, né? Não conseguiu vencer o Guarani na última rodada do Paulistão, né? Também lá na Arena Barueri, e agora vai para avançar para mais uma semifinal. Cara, um Palmeiras que eu acho assim, o time é muito forte, já está num nível muito bom e segue naquele nível competitivo chato, né, de competição, que é duro ganhar desse Palmeiras. O Kelvin, eu acho que é um ponto que ainda tá como interrogação, que acho que é um jogador talentosíssimo, assim, né, como lateral, bate bem na bola, só que ele tá no momento de não confiante, ele tá. Tá oscilando, né? Tá oscilando, mas mais para baixo, tem falhado mais, enfim, o torcedor não tá muito assim com ele. Mas o Abel tá insistindo nele, como insistiu também no Vitor Roque. E eu acho importante porque ele realmente, ele é um ótimo lateral, cara, é um ótimo jogador. Se mostrou assim no Atlético, né? Se mostrou assim. E pode ser isso também no Palmeiras. É importante essa confiança do Abel. Mas já é um time que daqui a pouco o John Arias vai entrando pouco a pouco. A gente vai ver aonde que ele vai colocar e como, né? Mas é lógico, o Capivariano ele vem para jogar contra um adversário que é realmente dos mais difíceis do Brasil. Vejo ainda muita gente, né? Inclusive tem uma parte da própria comissão técnica do Palmeiras que entende que o Palmeiras precisa de um 5, né? Precisa de um jogador para ser o primeiro volante, né? Alguns jogadores deixaram o elenco, por exemplo, o Aníbal Moreno, né? Que era um 5 de característica e que o meio-campo talvez precisasse de um jogador como esse.
Dessa vez, contra o Guarani, por exemplo, ele iniciou o jogo Emiliano Martinez, né? E agora, de novo, ele usa Andreas Pereira com Marlon Freitas. Você acha que precisa de um 5? Especialmente não para um jogo contra o Capivariano, né? Com todo respeito ao Capivariano, nas quartas de final do Campeonato Paulista, que há uma diferença considerável aí de orçamento, de estrutura e tudo mais. Mas pensando na temporada, nos desafios que o Palmeiras vai ter pela frente, Abel, você acha que seria de bom tom contratar um camisa 5? Sim, acho que sim. Você disse bem, dependendo do jogo, do adversário, e até para reforçar o elenco. Por outro lado, essa dupla que tem jogado ali, Marlon Freitas e Andreas Pereira, tá bom demais, né? Muita qualidade. Inclusive, o Andreas Pereira tem sido fundamental nas jogadas de bola parada, de bola aérea. Muitos gols que o Palmeiras, já nesse início de temporada, gols de escanteio, de falta, com cruzamentos do Andreas Pereira. Então, é um Palmeiras, apesar de uma oscilação, em alguns jogos foi mal, quando perdeu para o Novo Horizontino ou para o Botafogo, usou muitos garotos. Em poucos jogos já vem mostrando sua força. Nessas jogadas de bola parada, num Flaco Lopes que vem jogando muito bem, num Marlon Freitas que chegou e no primeiro jogo já parecia que estava há muito tempo jogando no Palmeiras. Para o Capivariano, realmente é uma missão muito difícil. Lembrando que o Capivariano se classificou na Bacia das Almas, um gol 50 contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Tirou o Guarani na última hora. Na última hora. O Palmeiras é o maior favorito. Dos 4 jogos que temos nessas quartas de final, é o maior favorito, é o maior favoritismo. É uma missão ingrata para o Capivariano, mas como eu dizia, é um Palmeiras que mesmo no início de temporada, em algumas partidas, já mostra aquela intensidade, aquela marcação para recuperar a bola. E quando recupera, com muita rapidez, com muita velocidade, a bola já chegando no ataque, né? O jogo contra o Internacional foi assim, que o Palmeiras ganhou de 3-1, por exemplo. Um exemplo de jogo, né? O jogo contra o Vitória também, que o Palmeiras mete 5. Então é muito favorito. E voltando à sua pergunta inicial, acho que seria bom. O Emiliano pode fazer esse papel, né? Sim. O Aníbal fazia, mas o Aníbal não caiu muito bem nas graças da torcida, acabou sendo Ele negociado. teve um momento bom, né? Momento bom, mas depois caiu, né? Um erro Depois crucial, do Flamengo, eu acho, não foi? Um jogo antes do Flamengo e do Eu Flamengo. não estou lembrando exatamente qual jogo, mas eu lembro que ele comete um erro. Foi contra o Flamengo. Foi contra o Flamengo. Mas depois teve um que ele foi Ficou expulso contra o bastante Corinthians. marcado, né? Exato. Expulso contra o Corinthians. Exato. E teve esse erro do Flamengo e teve mais um outro erro, assim, que daí deu uma pegada no pé. Mas Você traria um 5? depende, aí que tá o detalhe. Emiliano eu acho que é um ótimo jogador. Se você for ver, seria importante, lógico, se você tiver... Evangelista não dá para fazer, né? Não é a principal. Não é o que ele tá... Para eles falar de 5, seria um 5 agora, tem que ver. Eu quero um 5 para chegar jogando. Que tamanho desses 5 que eles querem, né? O Palmeiras normalmente tem que ser para chegar jogando. Lembra quando... Falando um 5, um cara mais de pegada, de marcação, não é isso? Aquele cara de cabeça de área mesmo, que toma conta, assim, um pouco diferente. Eu acho que esses jogadores, esses 4 que tem ali, contando que o Andrés, ele pode ser aquele meia da frente também. Pode. Então, se acrescentar alguém aqui, ele vai poder colocar o Andrés também lá para frente, né? E em algum momento ele vai poder fazer 3, né? De alguma forma. Mas o 5, lembra quando o Casimiro, né, o treinador do Manchester United, falou que ele ia sair, o pessoal já falou, opa, o Palmeiras se interessa. Na final da Libertadores, por exemplo, quem jogou foi o Bruno Fux. O Bruno Fux fazendo isso daí. Ele acabou colocando. Então é um desejo dele para aquilo que ele pensa de futebol e, lógico, não vai fazer mal nenhum. Se ele não tem na base, né, pelo jeito, né, não é o jogador que hoje ele quer, que ele não tem esse tipo de 5, eles vão pro mercado. É isso. Palmeiras e Capivariano fazem uma outra quarta de final, outro jogo das quartas de final. E eles só se enfrentaram 2 vezes na história. Neste sábado será o 3º encontro e com certeza o mais importante, porque vale vaga nas semifinais do Paulistão. Um novo encontro depois de 10 anos. Palmeiras e Capivariano se enfrentaram apenas 2 vezes em toda a história. Todas pelo Campeonato Paulista, 2 vitórias da equipe alviverde. A última delas foi no Paulistão de 2016, vitória alviverde na capital paulista por 4-1. Naquela oportunidade, quem fez o gol de honra do time do interior foi o atacante Rodolfo. Uma década depois, ele é o artilheiro do Capivariano até agora no Campeonato Paulista de 2026. Dos 3 gols que a equipe fez, ele marcou 2 vezes contra a Primavera e também Ponte Preta.
O capivariano treinou na manhã desta sexta-feira, depois fez a viagem para a capital paulista. O principal desfalque da equipe vai ser o lateral esquerdo Leonan. Ele foi expulso na vitória contra o Botafogo em Ribeirão Preto por 1-0, que trouxe o time do capivariano pela primeira vez para uma fase eliminatória do Campeonato Paulista. O Palmeiras também treinou na manhã desta sexta-feira. O técnico Abel Ferreira, que não comandou a equipe contra o Guarani, estava suspenso, última partida da fase de classificação, volta à beirada do campo nesse jogo contra o capivariano. O time do Palmeiras pode, de repente, ter a estreia de John Arias, a principal contratação da equipe nessa temporada. Ele não estreou ainda, pode ficar pelo menos no banco de reservas. Quem falou depois do treino desta sexta-feira foi o lateral direito Kelvin. Ele falou da evolução do time, falou desse duelo contra o capivariano e falou também do momento dele. Vamos ouvi-lo. Bom, o jogo de mata-mata já disse por si só, né? É muito difícil, né? O capivariano é uma equipe muito boa, muito qualificada. Eu acho que a gente tem que ter total atenção nisso, né? E é seguir o que a gente vem fazendo. Acho que a cada jogo a gente, como eu falei, vem melhorando. É botar em prática aí as nossas ideias e tentar buscar a vitória. Palmeiras e capivariano se enfrentam neste sábado às 8h30 da noite na Arena Barueri. É o confronto do segundo colocado na primeira fase contra a equipe que ficou em 7º lugar. Se o duelo terminar empatado, teremos disputa de pênaltis. Esse jogo vale uma vaga na semifinal do Paulistão 2026. Fala. Contratação é do presidente, da senhora presidente Leila Pereira. O André chegou e jogou. Qual é o motivo para deixar o Arias fora? Ele treinou sábado passado, domingo. Treinou quarta, treinou quinta, vai treinar hoje e vai treinar amanhã de manhã. Aí é só o Abel escolher quem ele vai tirar. Pelo treino, pela imagem, ele estava treinando com o Maurício. Significa uma mudança no Alan. E eu não faria isso. Eu faria o Alan por dentro e o Arias na dele pelo lado direito. No time dele é Arias e Maurício sem Alan. Não sei. Pelo treino de ontem, a gente fica... Captando as fotos. Exato. E mais. Mas, pelo treino, ele estava do lado do Maurício. Entendeu? Então... Você faria isso, Arnaldo? Seu time? Não, seu Palmeiras? O meu Palmeiras é o do Massa. Eu não tiraria o Alan do time. Colocaria o Arias no lugar do Maurício e toca o rolo, né? É quase eu acho que é um jogo treino. Claro, sem desprezar o capivariano, sua chance. É o jogo da vida do capivariano, imagina. Mas é um jogo treino para o que vem por aí. Pelo Fluminense e para a semifinal do... talvez seja o único time que possa experimentar alguma coisa, porque o desafio é muito... Acabou dando muita sorte o Palmeiras, vamos combinar, né? Além e os outros ter sido uma campanha boa. Mesmo o Corinthians, eu acho que é bem superior à Portuguesa, ele joga no estádio da Portuguesa, ele joga com desgaste de ter vindo de quinta-feira da Arena da Baixada. Né? Eu acho que a outra é um grau de dificuldade muito menor que os outros três, não tem nem comparação. E acho que daí dá para estrear o jogador numa boa, né? Dosar a minutagem dos outros, dá para fazer um monte de coisa nesse jogo. Eu só não aqui, deixa eu falar que o Tom tá dando uma provocada em você. O Arias não pode jogar, segundo você, porque ele ocupa o lugar de um brasileiro. Muito bem, foi bem. Muito bem. Eu só não tiro o Maurício para colocar o Arias se eu tiver maluco na minha cabeça. Como que eu não vou tirar um cara que nunca nem foi titular absoluto sem o Arias? Aí chega o Arias, esse cara que nunca conseguiu ser titular absoluto, eu vou sacar ele do time? Eu devo só se eu tiver maluco. Cara, então, aí que ele não vai ser mesmo. O Alan já não era antes, entrega agora muito que mais pro time que o Maurício. Não, e assim, não tem nem discussão. Talvez essa discussão sobre o Alan, desses todos os jogadores do Palmeiras fora a dupla de ataque, ele é o mais constante. Eu não tiro também. Sim. Todos oscilam muito. O Veiga oscilava, o Maurício oscilava, o Anderson oscilava, o Maurício oscilava. O Flaco oscila, o Vitor Roque oscila. Fora a dupla, mesmo a dupla de ataque. Mesma dupla. Mas o Alan, eu acho que há algum tempo merece ser titular do Palmeiras, na minha visão. Aqui, o Paulo Marquezine, manda uma boa aqui. Ó. Segundo Data Fichas G4, as chances de passar são Palmeiras, 52,50%. Corinthians, 27,50%. São Paulo, 12,50% e Santos, 7,50%.
A rigor, a chance do Palmeiras passar é mais do que 50. Porque daí, se a gente fosse fazer só o jogo do Palmeiras... Aí, isso. Só o jogo do Palmeiras. Se tivesse só as fichas do Palmeiras, a gente ia dar 10 fichas do Palmeiras. O croupier obriga a gente a dividir as fichas. Quer fichas. fazer, a gente faz. Ué, vamos fazer, ué. De novo. Só o Palmeiras. Aí também é fácil, né? 10. Não precisa, né? Não precisa, 10, né? O Palmeiras é 10. Né? Não é 10. 10. Nem você que respeita o futebol. Eu respeito, mas em respeito... 9-1. 9-1. Em respeito ao futebol. Eu vou nessa 9-1 também, porque, pô... Um jogo só, melhor de duas. Corinthians e Capivariano. O primeiro tempo terminou 0-0. Corinthians fez 1-0, aí desandou, né? Isso, foi isso. Em respeito ao futebol, 9-1. Eu, 10-0. Pra não ter nessa. Eu não respeito o futebol. Com todo o respeito ao Capivariano, 10-0. Mais ou menos com o Flamengo. Capivariano, que, aliás, pode acabar o ano dele domingo, né? Loucura. Sábado à noite. Ó, eu e o Arnaldo somos esses daqui, ó. Até vou quebrar o galho de vocês, ó. Palmeiras. Vesta. 9-1. Palmeiras. Massa. Palmeiras. Nem cabe, nem vai cair. O bolinho vai cair. É o maior bolo da história. É o maior bolo da história. E o pequenininho é o Capivariano. Tá aí, ó. Tá ótimo. Ó. Tá aí. Ó. O grande é o Palmeiras. Não faz isso. Vai atrapalhar a mesa do Você croupier. inventou a mesa, cara. Vai atrapalhar a mesa do croupier. Tá bom. Daí, aí não dá pra saber o emparelhamento, certo? Porque depende da colocação. Mas dá pra ter uma ideia, né? Não, na verdade, eu acho que se passar os 4 com vitória... É Palmeiras e Santos. Palmeiras e São Paulo e Corinthians e... Palmeiras e Santos. É o primeiro contra o quarto. Não, exato. É primeiro contra 4, segundo. Ainda bem que é fácil saber. O Santos é a última campanha. Então, seria Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo. Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo. Se passarem com vitória. Não é isso? Todo mundo passar com vitória. É isso. Mas não, na prática, sempre é assim, o Campeonato Paulista. Só vai dar para saber depois de Corinthians e Português domingo à noite. Vai ter que esperar. Quantos pontos cada um fez, blá, blá, tal. A gente já falou do Corinthians, mas vamos fazer as fichas do Corinthians só, vai. Tá bom. O Palmeiras fez nesta sexta-feira o último treino antes de enfrentar o Capivariano, às 20h30 deste sábado, na Arena Barueri, pelas quartas de final do Paulistão. O time faz ainda no sábado uma última atividade leve no campo, como de praxe nas partidas à noite. E o técnico Abel Ferreira terá mudanças para o jogo único deste mata-mata. Na última partida disputada contra o Guarani, no domingo passado, o Palmeiras poupou metade dos titulares, uma vez que estava com a classificação assegurada. Então agora deve retomar o time ideal deste início de ano. A provável escalação tem Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Maurício e Alain, Flaco Lopes e Vitor Roque. No decorrer da partida, Abel também pode promover a estreia de João Arias, que está regularizado e inscrito no campeonato. Ele participou do primeiro treino com o grupo na quarta-feira e tende a ganhar alguns minutos no decorrer do jogo, como o técnico costuma fazer com recém-contratados. Na área técnica, o próprio Abel retorna após cumprir suspensão contra o Guarani, pela expulsão no clássico com o Corinthians. E os desfalques, a princípio, seguem sendo os mesmos da última partida. Paulinho, avançando na recuperação e que cumpriu o cronograma na parte interna e no campo nesta sexta-feira, e o Meia Figueiredo, em transição física depois da ruptura de ligamento sofrida no ano passado. O Meia foi inclusive inscrito no Brasileiro Sub-20 de 2026. Na movimentação na academia de futebol, os atletas fizeram ativação muscular, um trabalho tático com ênfases em estratégias e simulações de jogo no gramado e, no fim, movimentações técnicas em dimensões reduzidas. O diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, respondeu nesta sexta-feira às declarações de Dorival Júnior após o técnico do Corinthians sair em defesa de uma restrição ao número de estrangeiros no futebol brasileiro. O dirigente critica o momento e o espaço utilizado para trazer o tema novamente à tona. Com todo o respeito que eu tenho pelo Dorival Júnior, não é hora de falar sobre redução de estrangeiros no futebol brasileiro, iniciou Barros. Dorival defendeu a redução durante a coletiva de quinta-feira, em uma pergunta sobre as más condições do gramado sintético da Arena da Baixada e as falas em que ele usa a Itália como exemplo e vê geração penalizada, repercutiram nesta sexta.
Atualmente, o regulamento do Brasileiro permite até 9 atletas estrangeiros relacionados por partida em cada clube. O próprio Corinthians hoje tem 6, enquanto o Palmeiras tem 7. O assunto chegou a ser pauta no Conselho Arbitral da Série A de 2026, ainda no fim do ano passado, e há uma expectativa de que volte a ser debatido na CBF nos próximos meses.